Olha, o Gustavo Batista está ao vivo, agora quero voltar com ele, porque um susto agora pela manhã, o pessoal chegando para trabalhar e de repente o aviso de um incêndio em um prédio na zona leste de Ribeirão Preto. O Gustavo está lá agora, situação de momento para saber mais detalhes. Gustavo, muita gente teve que evacuar uma área grande do prédio, porque a fumaça, inclusive, deixou pelo menos 2 pessoas intoxicadas, é isso? É isso mesmo, viu, Valentim? Neste momento, tudo bem tranquilo por aqui. Vou pedir para o Roberto lhes mostrar aqui a entrada aqui deste prédio comercial que tem 24 andares, 16 salas por andar, portanto, né, dezenas, centenas de pessoas passam por aqui, trabalham e também vêm até aqui como cliente, né, e também frequentar alguns serviços que existem aqui nesse prédio que fica na Zona Leste de Ribeirão Preto, prédio que fica, né, logo na esquina aqui do Fórum da cidade, muito próximo ao Fórum de Ribeirão Preto. E aí o que aconteceu aqui? Por volta das 10 horas da manhã, né, o Corpo de Bombeiros foi acionado. Por quê? Um princípio de incêndio, um curto-circuito, segundo o Corpo de Bombeiros, no ar-condicionado, teria provocado esse incêndio no 5º andar, e aí o Corpo de Bombeiros precisou ser acionado e veio até aqui. Mas, felizmente, a brigada de incêndio, né, funcionários do andar, né, do 5º andar, conseguiram controlar esse incêndio antes até da chegada do Corpo de Bombeiros aqui no local. A informação que a gente tem é que quando o Corpo de Bombeiros chegou até aqui, tudo já estava controlado. Né, o fogo já estava controlado. E aí, somente 2 pessoas, inclusive as 2 pessoas que teriam agido, né, contra este fogo, né, controlando esse incêndio, teriam inalado um pouco de fumaça, estariam passando mal e foram atendidas pelos bombeiros que estavam aqui no local. Os bombeiros, então, fizeram uma avaliação da área do andar, né, liberaram já o local, inclusive, como a gente mostra aqui, né, todo o prédio já está liberado nesse instante para quem frequenta, também para quem trabalha aqui na Zona Leste de Ribeirão Preto. Uma informação interessante, né? Apesar de acontecer esse incêndio no 5º andar, eu acabei de conversar agora há pouco com as recepcionistas e elas me disseram que tiveram que ligar sala por sala aí para avisar, né, todo mundo para descer. Por quê? Até então não sabia, né, qual era o tamanho desse incêndio aqui neste prédio. E aí elas tiveram que ligar andar por andar, né? 3, 4, 5 recepcionistas ligando ali para todo mundo descer, claro, para todo mundo ficar em segurança. E são essas imagens que nós mostramos aí, né? Toda a movimentação que aconteceu, né, por volta de 10 horas da manhã nesse prédio que fica próximo ao Fórum de Ribeirão Preto. A gente recebeu algumas informações do Corpo de Bombeiros agora há pouco, atualizando, né, em detalhes o que aconteceu aqui nesta ocorrência. Olha só, segundo o Corpo de Bombeiros foi acionado para uma ocorrência de incêndio no 5º andar desse edifício comercial. O princípio de incêndio foi prontamente controlado pela brigada de incêndio, né, confirmando, né, o que a gente já disse, e antes da chegada, inclusive, das equipes do Corpo de Bombeiros. As causas preliminares indicam a possibilidade de um curto-circuito no sistema de ar-condicionado. Houve relato de 2 vítimas, então, né, como já dissemos, que inalaram a fumaça. Ambas deixaram o local por meios próprios, sozinhas, e procuraram atendimento médico logo aqui em frente ao prédio. Elas não apresentavam queimaduras. Uma gestante também que utilizava a escada para evacuação foi atendida, né, preventivamente pela equipe de bombeiros no local, e ela não apresentou sinais de inalação de fumaça nem ferimentos. As equipes, então, do Corpo de Bombeiros realizaram a vistoria e garantiram a segurança da edificação, não sendo necessária atuação direta no combate ao fogo. Mais uma vez, né, quem acompanha o Balanço Geral vai recordar, Valentim, nós mostramos recentemente um outro ponto aqui na Zona Leste, inclusive, um outro prédio que teve uma situação bem semelhante ao que aconteceu aqui, né? Incêndio, um ar-condicionado, a brigada de incêndio, ela agiu de forma rápida, conseguiu controlar o incêndio. Aí quando os bombeiros chegaram até, né, esse outro prédio, né, chegaram lá e tudo estava dentro da normalidade já, e só vistoriaram a área, claro, liberaram aí para os funcionários, né, e clientes, pessoas que frequentavam aquele prédio. A mesma coisa aconteceu hoje aqui na cidade de Ribeirão Preto, reforçando mais uma vez, né, a importância da brigada de incêndio dentro de qualquer empresa e principalmente em prédios comerciais, né, Valentim? Olha, isso, claro, muito rápido, né? A orientação que passou para os colaboradores que estavam trabalhando na hora ali dentro do prédio para fazer, né, essa evacuação
de uma forma segura. Então é muito importante que as grandes empresas, é lei, né? É uma norma, tenham as brigadas de incêndio para fazer o primeiro atendimento, o primeiro combate, a primeira orientação e depois, é claro, se a situação for incontrolável, contar com o apoio do Corpo de Bombeiros até a chegada dos profissionais aí dos bombeiros. Mas até então, o pessoal, nesse caso desse prédio em Ribeirão Preto, conseguiu aí a própria brigada ajudar a todos descerem com segurança e praticamente nenhum incidente foi registrado nesse incêndio agora pela manhã. Obrigado, Gustavo Batista, que está ali agora, aí na frente do prédio, só para fechar, Gustavo, agora 12:01, movimentação normal, inclusive o pessoal já voltou ao trabalho, tá tudo certo por aí, né? Tudo certo, tudo bem tranquilo, inclusive para complementar essa informação, Valentim, eu recebi uma informação da síndica aqui do prédio, ela não está nesse instante mais aqui para atender a nossa equipe de reportagem, ela deixou já agora há pouco, né, por volta de 11 horas da manhã aqui o prédio tem o alvará de segurança, tudo está correto, né, dentro do alvará de segurança deste prédio, dessa edificação que fica aqui na zona leste de Ribeirão Preto, Valentim, e também em relação ao treinamento da brigada. Inclusive, o pessoal da recepção disse que na semana passada, algumas semanas, né, todos aqui que fazem parte da brigada teriam recebido uma atualização aí da brigada de incêndio. Inclusive, uma recepcionista confidenciou para mim que essa pessoa que, inclusive, hoje, né, utilizou o próprio extintor lá, né, do andar para apagar este fogo, foi uma das pessoas que fez, inclusive, a prática, apagando o incêndio, né, durante esse treinamento. E foi justamente, né, este treinamento, essa atualização desse profissional que atua aqui dentro desse prédio, né, em uma sala, um escritório de uma construtora, foi primordial para que este fogo fosse controlado, né, e nada de mais grave acontecesse.